Vamos falar de futebol na infância e adolescência mais uma vez? Então, no vídeo de hoje, na parte dos Estados Unidos, eu vou mostrar aqui para vocês uma postagem que eu fiz de novo sobre a metodologia Play, Practice, Play, a metodologia estadunidense para o ensino-aprendizagem no futebol, dessa vez de forma mais detalhada e não tão resumida, como na última postagem. E aí do nosso lado aqui do Brasil, eu vou fazer um meia-culpa e vou enfatizar um evento bacana que a CBF Social promoveu ontem. Olá pessoal, tudo bem? Habitantes do mundo do futebol, sejam bem-vindos. Como vocês bem lembram, há cerca de 2 semanas atrás eu falei sobre o Play, Practice, Play, a metodologia estadunidense do futebol, mas eu não falei tão a fundo sobre a mesma. Portanto, numa segunda postagem no meu site, eu resolvi passar um pouco mais dela, o passo a passo de como aplicar a metodologia. Então, tá aqui a tela. Vou rolar um pouquinho da postagem para vocês terem uma ideia. E eu vou deixar o link, o acesso para essa postagem na descrição do vídeo. Antes de eu continuar e falar um pouquinho mais, aperta ali embaixo no sininho, se inscreve no canal e vamos junto tentando fazer melhor pelo mundo do futebol. Portanto, galera, nessa postagem que eu acabei de mostrar aí para vocês sobre o Play, Practice, Play, eu coloquei o passo a passo de acordo com o documento que é apresentado na licença para treinadores dos Estados Unidos, a licença D. E é muito interessante ver como esse documento ele coloca nos mínimos detalhes como trabalhar com a metodologia PPP, não apenas na questão técnico-tática física do jogo, mas os mínimos detalhes de pedagogia, de didática, como o momento de fazer perguntas, a duração da intervenção, a organização do espaço. Então eu recomendo que você faça a leitura, prometo para você que é uma leitura que vale muito a pena e não é demorada, não é pesada, confie em mim. E ontem eu tive uma grata surpresa com o acontecimento desse evento online, o webinário Futebol na Infância e na Adolescência, organizado pela CBF Social. Se você assistiu o meu vídeo passado comparando a escola de futebol no Brasil e nos Estados Unidos, você percebeu que eu fiz duras críticas à forma como o futebol na infância e na adolescência, mais especificamente falei da escola de futebol, são tratados aqui no Brasil. Portanto, essa grata surpresa desse evento executado, organizado pela CBF, com palestrantes muito bons, com temas muito interessantes, e sem problema algum eu faço aqui o meu meia-culpa. Reconheço que provavelmente não é o suficiente ainda, mas fica aqui a minha gratidão e o meu apoio para que a CBF continue fazendo eventos parecidos. Então, pessoal, para concluir o nosso vídeo, eu gostaria de dar os parabéns aos envolvidos pela organização do CBF Social, um webinário muito bacana. Ainda não é o suficiente, mas toda maratona começa com um primeiro passo, né? Então, um passo foi dado, eu espero que muitos passos mais sejam dados. E aí, alguns passos que eu gostaria de ver, não só a CBF, mas o mundo do futebol na infância e adolescência no Brasil darem no futuro, espalhar um pouco mais os cursos por aí, espalhar o conhecimento por aí. A pandemia tem sido muito boa para a gente acompanhar lives de pessoas que nós admiramos e que tem muito conteúdo para passar, porém a gente ainda não tem muito acesso à educação que vem das instituições e que muitas vezes faz diferença, não somente pelo conhecimento, pelo conteúdo, que é importantíssimo, mas muitas vezes quando você chega no mercado vai fazer falta o certificado, né?
Então eu posso aqui te dar muito conteúdo, passar muito conhecimento, mas aí você vai ter o certificado do Coach Dani BR e ele vai significar o quê? Numa entrevista de emprego, por exemplo, né, para tentar uma vaga numa escola de futebol, numa categoria de base. Então, não somente cobrar a CBF, mas temos que cobrar também das federações. E, infelizmente, o que podemos fazer dessas instituições é cobrar. Mas o que a gente pode efetivamente fazer é, se você tem uma escola de futebol, converse com o seu concorrente, com a outra escola da cidade, organizem-se, criem associações, criem ligas, trabalhem juntos, sejam adversários e concorrentes, não inimigos. Faça o melhor para a comunidade e o retorno vai vir para você. Eu tive a experiência nos Estados Unidos, eu vi que o curso de formação de treinadores é espalhado pelas associações ou federações locais, por estado. E estamos falando de um país que tem 50 estados. Nós achamos difícil a nossa situação, que são 27, né? Então, algo pode e deve ser feito. Mas enquanto isso não é feito, eu vou deixar também na descrição o link para o curso de Princípios para Ensinar Bem o Futebol, da Universidade do Futebol, que eu recomendo fortemente e é gratuito, pessoal. Esse curso mudou a minha vida como professor. E vou cutucar de novo a ferida. As pessoas têm que se interessar mais pela escola de futebol no Brasil. E aí eu vou até correr o risco aqui de dar um exemplo chulo, um exemplo que não se aplique, mas somente para a gente criar significados aí, fazer o pessoal pensar. A pessoa que entra na faculdade de engenharia, ela já de cara aprende a projetar e como é o processo para a construção de um arranha-céu, de uma ponte Rio-Niterói. O médico, o estudante de medicina no primeiro ano, ele já aprende a fazer cirurgia de coração, de cérebro. Então, só alguns exemplos aí para a gente pensar como muitas pessoas que querem entrar no mercado do futebol já querem começar estudando como que é trabalhar no Real Madrid, no Barcelona, por exemplo. E aí, de novo, lembra que eu falei no último vídeo, a base da pirâmide. Não aprendemos nem a trabalhar aqui, já queremos aprender a trabalhar aqui no topo dela? Fica a dica. Então, para finalizar e para não ser mal interpretado, eu não estou dizendo que para trabalhar no topo da pirâmide você precisa necessariamente passar pela base dela. O que eu estou querendo instigar e fazer quem assistiu o vídeo pensar é que a base da pirâmide é que vai dar subsídios para o topo da pirâmide. Então você tem todo o direito do mundo de só querer trabalhar com adultos, só querer trabalhar no topo ou na categoria de base, enfim. Você tem o direito de gostar mais e querer fazer isso. Porém, eu vejo que todos os profissionais do futebol têm, talvez obrigação seja uma palavra muito forte, mas uma certa forma de dever, de olhar, se interessar e cuidar que a base da pirâmide seja a melhor possível. E aí tem o exemplo da engenharia de novo, né? Quando eu vou subir aí o prédio arranha-céu, uma construção, o que é a primeira coisa que o engenheiro se preocupa quando ele vai subir uma construção, um prédio? Pensou? Ele começa o prédio, a casa pelo telhado? Acho que não, né?